Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Felipe Sardeiro, o seu professor de conhecimentos específicos para a prova da SEC Bahia. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo, não uma aula, mas um tema e um formato, como vocês podem ver, totalmente importante aqui para você nessa reta final. Os tópicos que eu trarei dos erros referirão-se a conhecimentos específicos. Essa matéria tão importante que vai definir o aprovado do reprovado. Afinal, meu querido amigo, das 50 questões da prova, 30, ou seja, mais da metade, são de conhecimentos específicos. Além de ter maioria numérica nos números de questões, ela também tem um peso maior. Portanto, não cometer esses erros vai fazer você sair na frente da maioria. Bom, se você está chegando aqui agora, eu gravei algumas aulas gratuitas aí sobre o concurso da SEC Bahia, alguns tópicos aí da playlist de conhecimentos específicos. Se eu fosse você, daria um speed, daria uma acelerada para contemplar todo o edital. Bom, galera, primeiro erro aqui, tá? Desespero para bater o edital completo. Você não pode de maneira nenhuma se desesperar para bater o edital. Se você pega aí, por exemplo, conhecimentos específicos e sai nessa reta final, eu não bati o edital completo, estou desesperado. Cara, foca em conhecimentos específicos. Mas, Felipe, eu quero focar em conhecimentos específicos, mas por onde eu começo? E o primeiro erro que você não vai cometer, além de se desesperar para bater o edital completo, é de estudar matérias que não têm tanto peso. Como assim? Dos 18 tópicos que está no seu edital de conhecimentos específicos, 8 dos 18, eu estou falando de quase 50%, engloba tópicos da administração pública. Leis, decreto-leis, a estrutura, tudo sobre a organização da administração pública são 8 tópicos, tá? Então eu estou falando de quase 50% do seu edital de conhecimentos específicos. Portanto, nessa reta final, para você não se desesperar, se você não viu, veja as aulas, e se você já viu, revise as aulas de administração pública que está na playlist, tá? Não se desespere, não saia por aí estudando matérias e tópicos que tem 10% de relevância, 20% de relevância, enquanto tem um aqui que está representando quase 50% do edital de conhecimentos específicos. O nome disso é direcionamento, tá? Sem desespero. Bom, Felipe, se você falou que quase 50% do edital é sobre administração pública, o que sobra então para estudar? Bom, não em ordem de sequência do mais importante ou do menos importante, eu vou reunir aqui alguns tópicos para vocês verem. Se eu for juntar Conselho Nacional de Educação, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, as normas sobre o técnico de administração, eu contei lá 3 tópicos do seu edital, que representam aí mais ou menos 15% de conhecimentos específicos. Bom, de 50% para 15%, eu nem preciso dizer que o tópico 1 da administração pública, ele com certeza deve ser prioridade na sua lista. Mas seguindo aqui outros tópicos, LDB e ECA. Se você for pegar aí e marcar todos os conteúdos, os tópicos referentes a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai juntar aí aproximadamente 5 tópicos, representando aí aproximadamente também 30% do seu edital. E, por último, lá no edital, nos últimos tópicos, vocês verão raciocínio lógico, matemático e informática. E aqui a gente já vai para o segundo erro que você não pode cometer. Matérias perigosíssimas. Raciocínio lógico, matemático e informática são matérias que, se você não tem uma base matemática, se você não sabe somar fração, não sabe fazer contas, operações básicas de cabeça, porcentagem, não sabe efetuar uma equação do primeiro grau ainda porque não teve a oportunidade de reforçar, de fazer essa base, acredite, você não deve focar nessas matérias agora. Por quê? A matemática e a informática são matérias que exigem muito mais tempo de prática do que teoria. São matérias que você aprende muito mais praticando do que vendo aulas de um professor. Portanto, raciocínio lógico, matemática e informática e exigir um pré-requisito de ter uma base sólida e ter afinidade com a matéria são pré-requisitos que nem todo mundo tem. Portanto, se não é o seu caso, saia fora dessas matérias e foque nas que têm mais relevância e que você pode usar no dia da prova e converter aquele seu esforço, aquela sua dedicação em aula, em acertos, que é o que mais importa. Bom, e o último erro que vocês não podem cometer é o erro de vocês verem aulas que fogem do edital. É o erro de vocês verem aulas extremamente longas e cansativas e, principalmente, aulas que não são focadas para o seu cargo,
para a sua banca e para o seu concurso. A maioria dessas plataformas de vendas de concursos, esses grandes nomes que nós conhecemos, são plataformas que, ao lançar o edital, por exemplo, o concurso da SEC Bahia, eles não gravam a aula pensando em você, eles não gravam a aula pensando na banca BFC, eles não gravam aula com o contexto da banca, com o contexto do concurso, que foi eminente, foi 60 dias aí de edital para você estudar. O que é que eles vão fazer? Eles vão na sua biblioteca de aulas, pegar aulas antigas, aulas enormes e montar um curso falando que aquele curso é para você. Acontece que aquele professor que gravou aquelas aulas longas, ele não gravou pensando em você que vai fazer a SEC Bahia, pensando em você que vai fazer a prova da banca BFC. Ele gravou a aula completa, ou seja, para quem vai fazer concurso de polícia, aquela aula também vai ser apresentada no curso dele. Para quem vai fazer concurso de tribunal, aquele tema que o professor gravou, eles também vão colocar para aquela pessoa que vai fazer para tribunal. Aquela pessoa que vai fazer, por exemplo, para banco, se no tópico tiver um edital, eles vão colocar aquele mesmo professor, aquela mesma aula, ou seja, não há direcionamento. E o pior de tudo isso é professor que dá aula lendo PDF ou dá aula exigindo que você decore. Isso é um perigo porque se você esquecer qualquer coisa, você não vai acertar nada na hora da prova, porque você decorou. E aí que está o problema. Aprender não é decorar. Você precisa entender a alma da lei. Você precisa entender e escrever com as suas próprias palavras. Você precisa de um professor que não fica lendo PDF, te enchendo de informações. Você precisa de um professor que te explica o porquê das coisas. Você precisa de um professor que permita que você faça link, conexões com a aula anterior e a próxima aula. Porque chegando na hora da prova, você vai chegar com recurso, você vai chegar com repertório, você vai chegar com confiança. Por quê? Porque você não decorou, mas porque você olhou para aquela questão e vai olhar para o seu repertório que você adquiriu vendo as aulas, aprendendo, desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo as conexões e identificar a alternativa errada e eliminar aquela alternativa errada. E chegando assim na alternativa correta. Portanto, nessa reta final, não cometa esses erros. O erro de estar desesperado, o erro de priorizar matérias erradas e o erro de se abarrotar de questões e de aulas que não fazem sentido para o seu concurso. Bom, se você não quer ter acesso a esses erros e ver as aulas completas sobre a matéria que mais cai na prova, mais recorrente e a que tem maior peso, e além disso tudo, poder tirar dúvidas diretamente com o seu professor, eu vou estar deixando meu número aqui embaixo para vocês nessa reta final darem uma acelerada total e garantirem a aprovação ou pelo menos estudarem com o direcionamento e método necessário para irem bem nessa prova da banca BFC que vai acontecer dia 29 de março. No mais, espero que eu tenha ajudado vocês. É sempre um prazer ler os comentários, ver que vocês estão gostando, me incentivando e rumo aos 1000 inscritos nesse canal. É sempre um prazer conversar com vocês no meu WhatsApp, é sempre um prazer poder ajudar vocês. Muito obrigado e até uma próxima aula.